Eu quero convidar o Henry, ele que vai trazer a palavra para nós no dia de hoje, para que a gente possa compreender melhor, que a gente possa entender tudo aquilo que Deus quer falar a cada um de nós. Eu convido a você a estender as suas mãos. Vamos confiar no coração imaculado da mãe, que Nossa Senhora possa passar à frente diante desta pregação. Que Nossa Senhora nos carregue no colo, que Nossa Senhora possa estar conosco nesta noite, em especial com o Henry, que possa colocar no coração dele tudo aquilo que é da vontade do Pai, e ele possa transmitir a cada um de nós, com muito amor, muita sabedoria, que é esse dom do Espírito Santo que tem muito capacitado esse nosso irmão. Nós pedimos tudo isso pela intercessão de Nossa Senhora, que Nossa Senhora possa cuidar de toda a sua família, de todo o seu caminhar, de toda a sua missão, de tudo aquilo que eles têm dedicado ao reino de Deus. Que ele receba o centro, ainda aqui neste mundo, que é as promessas do próprio Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Uma grande alegria estarmos aqui para trabalharmos esse tema, fé e conversão. Para falarmos de fé e conversão, nós temos que entender aquilo que Santo Agostinho ele nos diz, e eu vou traduzir em palavras muito simples. Deus é generoso e liberal, e Ele deseja nos abençoar liberalmente. Ele tem uma bênção para você, especial. Porém, Santo Agostinho fala que o problema não está em Deus querer nos abençoar. O problema está em nós que estamos devidamente ocupados daquilo que impossibilita Deus de nos abençoar. É como se você fosse no mercado da esquina fazer uma compra e enchesse suas mãos e sacolas e você encontrasse alguém querido com um presente para te dar. Você não teria como segurar, teria? Não, a sua mão está cheia de sacolas. Isso impossibilitará o abraço e a recepção do presente que é teu. Mas muitas vezes nós vamos acumulando sacolas, acumulando sentimentos, acumulando situações, acumulando tantas coisas em nós, que nos tira da centralidade daquilo que nós deveríamos priorizar e receber. Deus não encontra espaço em nós para nos abençoar como Ele quer abençoar. Então hoje, antes de iniciar esse tema, a ordem de Deus para nós, agentes de pastoral que estamos aqui nesta paróquia, que estamos dando a nossa vida, mas muitas vezes estamos nos machucando na jornada, no relacional, no familiar, no comunitário, porque não estamos dando a Deus, não estamos liberando espaço em nós. Quantas vezes você fica remoendo? Eu não sei se acontece isso com você, mas comigo acontece. Alguém que te disse alguma coisa há 5 anos, 10 anos, e você fica aí, se limitando e ouvindo ainda aquela voz ressoar. Alguém que está diminuindo você, que machucou você, que lançou uma palavra de diminuição na sua vida, e nós vivemos de tantas sacolas que vamos colecionando, e isso vai determinando quem somos e quem deixamos de ser na origem. E muitas vezes vivendo de migalhas, estamos aí, nos
machucando e automutilando, vivendo uma fé totalmente machucada, irmãos. Vamos ser sinceros, eu vim aqui partilhar a verdade, daquilo, do barro que eu sou e do barro que você é. Não adianta eu ficar teologizando com você, se eu não entro na tua verdade, se eu não entro naquilo que é o cerne da pregação de hoje. É preciso saber o que é fé, é preciso viver da fé, e viver da fé é viver a kenosis, palavra grega que significa esvaziamento. É preciso esvaziar-se, assim como a Virgem Maria se esvaziou. Eis aqui a escrava do Senhor. Só pode, olha que lindo isso, São João da Cruz, doutor da igreja, grande místico da igreja, ele dizia assim, irmãos: quando eu estou no nada, nada me falta. Parece que é uma bobagem, né? Uma redundância. Quando eu estou no nada, nada me falta. O que significa isso? Na sua espiritualidade ele dizia: quando eu estou no nada, isto é, quando eu estou sem sacolas, quando eu me esvazio de tudo, quando eu não quero nada, quando eu não espero nada de ninguém, quando eu entrego tudo para Deus e me sinto um nada, eu estou pronto. Porque no nada Deus pode ser o tudo. Somente no esvaziamento, você, se está cheio de preocupação, se você está cheio de tantas coisas, cheio de pensamentos, cheio de murmurações interior, de preocupações com a vida, com o amanhã, com a família, isso, claro, é normal, é natural nos preocuparmos, mas se isso toma um lugar que é de Deus, logo o problema não está em Deus, porque Deus quer te abençoar. Amém? Deus, Ele quer te abençoar com liberalidade, com abundância. Porém, irmãos, presta atenção aqui. Porém, é preciso hoje, mais uma vez insisto, esvaziar-se, fazer um exercício que é só seu. É um ato da sua vontade, é um ato que você precisa liberar espaço aí. Sabe o quarto da bagunça? É preciso tirar as tralhas, é preciso tirar o bolor, é preciso abrir as janelas e permitir que o novo de Deus entre e ressignifique todas as coisas, dê um novo sentido para aquilo, porque senão a gente vai perdendo o sentido das coisas. Hoje estamos vivendo uma sociedade doente. Estou falando sociedade, nós nos incluindo na sociedade, nós estamos aí vivendo tempos de depressão, de solidão, de falta de sentido para a vida. O pai da logoterapia fala, Viktor Frankl fala que quando a gente perde o sentido, nada tem sentido. Outra redundância, mas é isso. Se nós não encontrarmos um sentido para viver, logo a vida é uma loucura. E o nosso sentido deve ser encontrado naquele que por nós deu a sua vida. E hoje eu vim aqui falar de fé e conversão. Irmãos, agora eu vou entrar no sentido programático do tema do seminário de vida. A fé, se você tem a sua Bíblia ou se você está anotando aquilo que está em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, para você refletir na sua casa. Eu não sei se depois será distribuído um roteiro, vai ser, então ótimo, você vai poder viver a semana nessa temática fé e conversão, meditando, refletindo, ruminando, tudo aquilo que hoje vamos meditar aqui. Irmãos, a fé, ela tem 3 dimensões. A primeira dimensão da fé, a fé como doutrina. Como católicos, nós somos chamados, como diz o apóstolo Paulo, a dar razões da nossa esperança. Não podemos mais sermos católicos de qualquer jeito. Nós não podemos ser um catequista, um agente de pastoral, um músico de qualquer jeito, um ministro, porque estamos na frente da linha de batalha. E se alguém aqui chegar
um dia e pedir razões de fé, você precisa dar razões de fé. Porque se ele não encontrar em você uma porta de entrada, nós vamos perder almas. Tem muitos apriscos equivocados, diminuídos e que estão acolhendo bem. Então a fé doutrinal é saber no que eu creio, nas verdades reveladas na Sagrada Escritura, na tradição, no magistério da igreja, no ensinamento dos papas, a tradição viva da igreja. Essa dimensão da fé que nós recebemos no batismo, somos membros do corpo de Cristo, portanto temos a missão, a obrigação de nos alimentar da fé doutrinal. O segundo ponto, a fé teologal, que é um dom de Deus. Olha que coisa linda, até mesmo se você diz eu creio em Deus, amém, que bom, nós estamos aqui porque cremos, mas até mesmo para crer em Deus é preciso que seja dom de Deus. Até para que eu creia em Deus, é dom da graça, é a misericórdia de Deus. Por isso a fé é um dom, é um presente de Deus. Se você tem fé, é porque Deus te deu esse dom, porque Deus te elegeu, porque Deus te agraciou, porque Deus quer intimidade conosco. A palavra íntimo é um superlativo na língua portuguesa de intus, que significa dentro de. Deus nos quer na intimidade. Deus quer que você seja íntimo. Por isso Ele deliberou sobre você o dom da fé. E tem um terceiro ponto da fé: a fé carismática. Essa fé carismática não é renovação carismática católica, não é outra coisa. Carismática de carisma. A fé carismática é quando você recebe de Deus uma graça sobrenatural. É quando você não sabe, quando não tem possibilidade. A fé, quando você não vê saída para aquele problema, quando você não tem perspectiva, quando você não vê resposta naquela situação, e ainda assim brota do seu coração uma certeza que vai além daquilo que você está vendo. Isso é fé. É o sacrifício de confiar além do cenário no qual você se encontra. Isso é um dom sobrenatural, é a fé expectante, que nos leva a crer além, é a fé que remove montanhas, é a fé que ressignifica, é a fé que crê no milagre de Deus. E Deus, Ele tem feito milagres. Só tomemos cuidado. Você lembra do relato de Pedro, quando Jesus, Ele deu uma ordem aos seus discípulos, para que entrassem na barca. Já era noite, já era madrugada, a quarta vigília, lembra disso? E Jesus, diz o texto, que Jesus obrigou que eles entrassem na barca e eles fossem, e Jesus ficou sozinho na margem. Imagine o trauma daqueles homens, porque olha só, da outra vez o que aconteceu? Jesus estava dormindo com eles, e já deu problema. Eles ficaram aterrorizados, acorda Senhor, vamos perecer. Agora Jesus falou, vai sozinho aí. Acho que eles pensaram, ferrou. Se Ele conosco já deu problema, tivemos que sacudi-lo, agora sem Ele, agora estamos ferrados. Bem assim, e Jesus ordenou, diz o texto, e eles obedeceram, e na quarta vigília, entre 3 da manhã e 6 da manhã, portanto estava escuro ainda, eles foram. Começou tempestade, o vento era contrário. Por que Jesus ordenou que eles entrassem e o vento era contrário? Interessante isso, né? Jesus ordenou que eles entrassem e a tempestade e o vento contrário, as ondas. Porque, irmãos, Deus permite que o vento seja contrário, porque é só no vento contrário que nós vamos crescer.
É só no vento contrário que nós vamos realmente crescer na fé, na confiança, na certeza de que Deus, Ele cuida sem que você perceba. Que Deus, Ele age sem que você veja, foge dos seus sentidos, e é para fugir mesmo. Muitas vezes Deus está fazendo obra, e nós não estamos vendo porque estamos distraídos, perdidos de nós. Estamos muito longe, como diz Santo Agostinho: Senhor, eu te procurava fora e tu estavas dentro. Eu fiquei correndo por aí, procurando em tantas coisas, e o Senhor estava dentro de mim. É disso que eu vim falar. A nossa fé precisa crescer, amadurecer, mas ela só vai amadurecer se nós obedecermos e entrarmos na barca, e provarmos a onda, o vento contrário, a escuridão, a tempestade. É nesse período que nós vamos provar o Deus que honra a nossa fé. Se você pegar o capítulo 11 de Hebreus, irmãos, você vai ver todos os chamados, os eleitos, todos os escolhidos de Deus. Abraão viveu de fé, e todos eles a gente pode ver aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você pegar, foi pela fé que Abraão, foi pela fé que Isaque, foi pela fé que Jacó, foi pela fé que José, foi pela fé que Moisés, e assim por diante. O capítulo todo vai falar: foi pela fé, foi pela fé. Se hoje nós escrevermos um livro da sua vida, será que podemos colocar na frente: foi pela fé que você viu o mar aberto, foi pela fé que você deu um sentido novo, foi pela fé. Se alguém escrever um dia sobre nós, que escreva dessa forma como a carta aos Hebreus foi escrita, pela fé. Mas pela fé exige de nós uma renúncia, um quebrantamento, uma veracidade da entrega e da comunhão com Deus, que vai além de nós mesmos. Por isso, Pedro, olha só, irmãos, refletindo, voltando no texto, voltando nesse texto, quando Jesus ordena que os discípulos entrem na barca, no meio da jornada, no meio do mar, o que acontece? Ventania, vento contrário, ondas, escuro, e Jesus dá um rolê sobre as águas. Jesus resolve andar sobre as águas, quebrando a lei de Newton, aí a lei da natureza, as leis naturais, e ele vai sobre as águas, e de repente vira um vulto, e todos começaram a gritar desesperados, e olha que não tinha mulher lá, só homem, hein? Só machão lá, e estavam gritando, mas ninguém saiu correndo. Não se preocupe, porque no meio do mar, ninguém saiu correndo da barca, pelo contrário, seguraram na barca, seguraram onde eles podiam. Só que Pedro chegou e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir aí. Olha isso. Pedro, ele diz isso a Jesus. Os outros estavam todos segurando naquilo que podiam segurar, falsas seguranças, porque era falsa. Um furinho naquele barco já era, é ou não é? E Pedro chega e diz: Senhor, se és tu, eu quero ir aí, me chama. E Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro sai da barca, ele pisa sobre as águas e ele começa a andar. Tem um ensinamento aqui para nós. Nós que muitas vezes reclamamos que Deus não atende, parece que Deus ouve todo mundo menos eu. Quem sabe, irmãos, nós temos que ter a atitude de Pedro. Aqueles outros, quando Pedro começou a andar sobre as águas, alguém seguiu Pedro? Não, claro que não. Estavam com medo, morrendo de medo. Estavam segurando no barco e falaram: nossa, esse Pedro é doido. Que isso? Que absurdo. Nem sabe se é o Senhor e está andando sobre as águas. Imagine a pregação de um desses apóstolos que ficaram no barco, segurando. Eles
com certeza pregaram: irmãos, eu vi Jesus andando sobre as águas. Eu testemunho para vocês que Jesus andou sobre as águas. Agora a pregação de Pedro: eu vi Jesus andando sobre as águas, eu também andei. Isso é fé. Aqueles que estavam segurando no seu barco, do seu comodismo, eles podem dizer de algo que eles viram na vida do outro, e não na sua própria vida. Por isso, você não foi chamado para ser telespectador de milagre na vida dos outros, mas para provar da segurança que só está em Deus, e que só pela fé a gente vai soltar esse barco furado, essa segurança falsa, de viver achando que eu tenho domínio da minha vida. Nós não temos domínio de nada, a nossa vida é um barco furado, e sem Deus nós não damos um passo. Irmãos, fé é olhar além, muito além, é ver além. Eu vou dar um pequeno testemunho aqui. Eu, como professor de ensino religioso e coordenador de pastoral de um colégio católico aqui em Sorocaba, há anos atrás, já faz tempo, eu, como teólogo da igreja, formado em teologia e filosofia, eu estava dando aula nos colégios católicos, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, e trabalhando com todas as faixas etárias de um colégio. E no 4º ano do ensino fundamental, eu tinha um aluno que me ensinou o que é fé e o que é conversão. Um aluno, um pré-adolescente, você que é pai e mãe sabe disso, cheio de vida, cheio de energia, cheio de possibilidades, cheio de tanta coisa, tantos sonhos, tanta energia para colocar nas coisas, tanta intensidade. E uma vez, esse menino que corria, o nome dele Juliano, corria para lá e para cá, jogava bola com a gente, brincava, brigava com o irmão como ninguém, uma criança totalmente cheia de vida. E de repente, num dia, numa reunião de pais, os pais estavam lá, falando que ia trancar a matrícula do irmão e dele. A gente ficou muito chateado, porque é uma família que a gente conhecia muito, e desde pequeno no colégio. Daí eu conversei com outros professores, falamos assim: olha, se for questão financeira, a gente dá um jeito, vamos conversar com o diretor, com o padre diretor, vamos falar com ele, o que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai fazer. Só que no final da reunião, eles chegaram com um envelope desse tamanho, e eles abriram e mostraram para nós um diagnóstico de um câncer muito raro que acometeu a vida do Juliano, aquele menino, aquele pré-adolescente. Todos ficaram atônitos, preocupados, chateados com a situação, e eles pegaram tudo que eles tinham e não tinham, pegou o pai, a mãe e o irmão, foram para Barretos para começar uma luta para vencer o câncer desse menino, um tratamento intensivo. Ficaram lá 3 anos, lutando, químio, rádio, procedimento, morando lá. A família, o resto da família ficou aqui, e eles foram e começaram ininterruptamente uma luta para vencer a doença. A gente conseguia falar na época, só tinha o Skype, a gente conseguia chamada de vídeo, só pelo Skype. Daí a gente teve alguns contatos, e no auge do tratamento aquele menino estava pele e osso. E depois de 3 anos, para encurtar, sou fiel ao horário, viu? Não vou cansar vocês, mas eles voltaram para Sorocaba depois de 3 anos lá, voltaram para cá. E ele ficou aqui no GEPASSE, acho que todos conhecem o GEPASSE. Ele chegou, estava lá, e eu estava dando aula para a mesma turma da qual ele fez parte, e tinha 2 alunos. Eu falei: eu vou convidar esses alunos, vamos visitar o Juliano lá no GEPASSE. Quando nós vamos, como católicos, como membros da comunidade, eu falei: olha, eu vou lá, vou dar uma palavra, vou falar alguma coisa, uma palavra de ânimo para ele perseverar. E quando nós chegamos lá, eu entrei no quarto, eu vi um menino aparentemente perfeito, corado, bonito, com um sorriso,
Ele segurou na minha mão, uma mão fria, suada, gelada, de quem estava lutando durante 3 anos para vencer o câncer. E naquele momento, conversando, ele começou a falar conosco. Ele falou: olha, Henry, eu vou sair daqui, eu vou vencer essa doença. Eu estou há 3 anos, eu não consigo ir no banheiro sozinho, eu não consigo sair, eu não faço nada, eu não tenho mais, até para ir no banheiro eu preciso de alguém que me leve, eu não tenho forças, mas eu vou vencer, porque eu quero voltar para minha casa, para o colégio, eu quero voltar a brigar com meu irmão, eu quero fazer tudo o que eu fazia, e eu tenho sonho, eu quero estudar, me formar, eu quero fazer tantas coisas. E ele começou a falar com tanta alegria, com tanto brilho nos olhos. Quando eu olhei atrás, os 2 marmanjão chorando, e a gente ali, eu falei, eu calei a minha boca, fiquei quieto, falei, eu vim evangelizar, ele que está me evangelizando. E ele disse uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci, eu vou partilhar com você. Ele disse assim: professor, eu não tenho o que reclamar. Aí eu já calei 2 vezes a minha boca, porque a gente reclama de tudo. Eu vi naquele olhar, ele começou a falar com tanta esperança, com tanta certeza de que ele ia vencer o câncer, que eu falei, esse menino vai vencer. Eu vi um brilho nos olhos que eu não encontro quando me olho no espelho, e eu não encontro na maioria das igrejas pelas quais eu vou. Em nós, eu não acho. O brilho que eu vi naquele olhar. 3 anos num leito, tratando, lutando, e a família ali investindo, e ele disse algo que eu nunca mais esqueci. Nunca mais. E quando eu falo desse tema, eu lembro dele. Ele falou assim para mim: olha, eu não posso reclamar de nada. De nada. Porque durante 3 anos que eu tomei a rádio, a químio, eu não sei como que funciona, mas ele tomava a medicação, a radiação, e ele tinha que ficar isolado, muitas vezes devido à medicação, aquilo que é nuclear, e ele ficava isolado num quarto, com uma porta especial, com um quadrinho de vidro, onde o médico colocava um colete de chumbo, entrava, administrava a medicação e saía. E ele falou, quando eu tomava a químio, a rádio, eu ficava tão fraco, parecia que o meu corpo inteiro estava quebrado, eu não conseguia nem mexer a cabeça na cama, e era o pior momento do tratamento, e ele falava isso para nós ali, do jeitinho dele, como um pré-adolescente, um adolescente, e ele contando para nós como que era, e ele falou, eu não posso reclamar, e ele falava que no quarto dele tinha esse quadrinho de vidro, e ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Olha o que ele disse: eu não posso reclamar, Henry, porque durante 3 anos, todas as vezes que eu tomava a químio, a rádio, e ficava impossibilitado de receber alguém, eu só tinha força de virar a cabeça no quarto e olhar para a porta. E todas as vezes que eu olhava para a porta, sem desculpa, sem pretexto, sem vazio, sem lacuna, sem desculpinha esfarrapada, todas as vezes que eu olhava para a porta, eu via na janelinha ali do quarto, a minha mãe, o meu pai e o meu irmão. Todas as vezes, no pior momento do tratamento, quando eu não podia, não tinha força de nada, eu só olhava do lado, e todas as vezes eles estavam ali na janelinha do meu quarto. Então eu não posso reclamar, eu só quero voltar para eles. E isso, aí eu pergunto, esse ensinamento é para nós, hoje, se você, seja sincero, se você cair num quarto da inutilidade, se você hoje estiver no lugar do Juliano, e só ter força de olhar para a janelinha do seu quarto, quem que você vai ver ali? Pensa. Algumas pessoas vão surgir aí na sua mente e no seu coração. Pensa aí. São poucas, né? Sobra dedo? Aí eu pergunto para você, o que você está sendo para elas? De fato. O que você tem oferecido para elas? Ausência, desculpa, pretexto, lacuna?
O que nós estamos sendo e oferecendo? Quem sabe estamos oferecendo a pior versão de nós mesmos. Quando não vivemos um processo de conversão, nós oferecemos o que é de podre em nós, o que é apodrecido pelo pecado, e quem sabe o que está determinando você, a impaciência, a irritação, é o pecado e não a sua essência que você está oferecendo para o outro, e sobretudo para quem tem intimidade com você, e sobretudo para quem aparecerá na janela do seu quarto, não os relacionamentos líquidos, superficiais que a gente acha que tem, não o mundo virtual que a gente está sendo, infelizmente, dominado por um mundo fake, e de repente quem está do seu lado, que está envelhecendo com você, quem realmente merece o teu amor não tem, porque estamos ocupados. De repente você cai doente, na inutilidade, aí você vai ver quem realmente vai estar e quem não vai estar. Não esperemos isso acontecer se nós não precisamos esperar. É preciso hoje olhar para o quarto, e eu vim aqui para dizer uma coisa. Você pensou em algumas pessoas, não pensou? Sim, sim. Mas eu vim dizer uma coisa sobre alguém que não fica na janela. E é por isso que eu saí da minha casa, e você também. Eu conheço alguém que não fica na janela do seu quarto, pelo contrário, ele entra, ele toma toda a sua radiação, ele leva sobre si as suas dores, as chagas que está sobre você, ele levou sobre si. Isaías 53, ele não fica na janela. Quem sabe você não pensou nele? Amém. Mas é Jesus que vai além da porta, além da janela. E mesmo que você não perceba, porque você e eu somos distraídos, Ele está. Você que é pai e mãe, seu filho começa a dar os primeiros passos, você deixa ele andar, não deixa? Mesmo cambaleando, mesmo sem saber firmar os passos ainda, ele caminha, e ele caminha, sabe por que ele caminha? Porque você é uma mãe coruja, um pai coruja, e quantas vezes você deixou ele caminhar, e você ficou atrás dele, não é? E por que ele continuou caminhando, mesmo sem saber? Porque ele sabia, ele não via, porque ele olhava para frente, mas ele sabia que se ele tropeçasse, entendeu? Você estaria, mesmo sem te ver, você o pegaria. Temos que ter essa confiança em Deus, de que você pode não estar vendo nada, você pode ser que você não esteja sentindo nada, vendo nada, que a mesmice, a rotina desgastou, mas Deus está, e Ele está cuidando de você sem que você perceba, porque Ele não quer o teu reconhecimento, Ele quer que você apenas viva, apenas tente dar os passos, porque Deus não precisa das nossas migalhas, mesmo na nossa indiferença, mesmo na nossa falta de amor, mesmo na nossa falta de reconhecimento, Deus continua cuidando, independente se eu percebo ou não. Claro, quem não percebe, comete a ingratidão, o pecado da ingratidão. E quem não percebe, cai no desespero. O desespero é a falta de fé, é o oposto da falta, na verdade, fé, podemos até colocar como contraponto o desespero. Sem fé, o que há? O desespero existencial, que nós cultivamos, irmãos. Por isso, olha só, eu vou refletir com você, até porque o tempo passa, e eu não quero passar do tempo. Se eu não consigo falar em meia hora, eu não falarei em 2. Não vamos ficar enchendo linguiça, não. Vamos falar aquilo que é objetividade desse tema, que é fundamental. Não há vida de fé se não há processo de conversão.
Não existe possibilidade de eu viver da fé se eu não deixo Deus trabalhar na minha humanidade, na sua humanidade. Como que Paulo encontrou Jesus? Lembra, no caminho de Damasco? Saulo caiu do cavalo, com o rosto em terra, diz aqui. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Saulo caiu com o rosto em terra. Se nós pegarmos Lucas 15, lá o relato do filho pródigo, eu prefiro o tema pai misericordioso e não filho pródigo, porque o pai teve misericórdia. O filho, quando estava lá comendo lavagem, o que diz o texto? Entrou em si. Outra tradução diz, ele caiu em si e resolveu voltar. Para entrarmos num processo de metanoia, mudança de rumo, mudança de meta, de converter a nossa vida a Jesus, é preciso, irmãos, primeiro, cair em si, descer do pedestal da idolatria do ego, da minha vontade, do que eu quero, das minhas mazelas, das minhas mágoas. É aquilo que eu disse. Quantas vezes a pessoa disse uma palavra para você e você fica remoendo, se diminuindo, vivendo da limitação que alguém te impôs, e essa pessoa, quem sabe, nem está na sua vida, não perdeu uma noite de sono por você, e você está se desgastando por um pré-julgamento que você recebeu, em vez de dar esse espaço para Deus te amar e mostrar quem você é como identidade de filho amado de Deus. E a gente vai se machucando e derrubando o templo de Deus em nós. Eu vim aqui para dizer para você que você é amado de Deus, mas é preciso entrarmos hoje na radicalidade de um processo verdadeiro de conversão, que primeiro é olhar para dentro, é priorizar o nosso interior. Se você quer a intimidade do Pai, Jesus já disse o caminho: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora no escondido, e Deus vai ser a tua recompensa. E eu termino falando desse menino Juliano que me ensinou o Evangelho. Eu fui catequista dele, e ele me ensinou muito mais o Evangelho do que eu ensinei a ele. Ele disse que ele não ia reclamar, porque ele tinha tudo. Quando ele via lá na janela, ele via o pai, a mãe e o irmão. E quando eu fui me despedir, o médico me chamou. Eu falei: esse menino vai vencer o câncer, não tenho dúvida disso. E o médico me chamou e falou: Henry, vem aqui um pouquinho. Então a família pegou o Juliano, veio de Barretos para cá, para ficar próximo dos outros familiares, porque não tem mais o que fazer por ele. Ele veio mais para ficar próximo dos outros. Foi um banho de água fria, porque a gente tinha muita esperança. Ele gerou muita esperança e ele não sabia do real diagnóstico que ele tinha. E eu fui com o coração apertado junto com os dois alunos. Fui com o coração apertado me despedir dele, e a família não queria que falasse. Eu não falei, claro, mas eu sabia. E eu fui, segurei a mão dele, uma mão de guerreiro, uma mão de quem estava lutando. E ele disse assim para mim: Henry, eu quero fazer um pedido para você. Na minha cabeça passou: ele quer ir para o colégio, ele quer jogar bola, ele quer andar de bicicleta, ele quer um Big Mac, ele quer alguma coisa. O que esse menino falar, a gente vai fazer. A gente vai mover o céu e vai fazer. E daí ele olhou bem para mim e falou: eu quero comungar. Aí quebrou comigo. Até me arrepio inteiro toda vez que eu falo isso, porque eu fui catequista desse menino. Eu falava lá quando eu dava catequese no colégio: o que eu estou fazendo aqui? Eu não aguento isso daqui. O que eu estou fazendo com essa molecada? Eu estou ficando doido. Aí a gente vê, a gente semeia, quem colhe é Deus. E esse menino me ensinou o Evangelho. Ele falou: eu quero que você chame o padre, eu quero confessar e eu quero comungar. Ele queria o céu antes do céu. Processo de conversão. Não murmurou, não reclamou.
Ele deu um sentido, ele viu o lado bom, ele viu quem olhava por ele na janela, ele queria o céu antes do céu, corpo, sangue, alma e divindade, isto é, um menino que depois, pouco depois, celebrou a sua Páscoa, e eu tenho certeza que está hoje na glória do céu, porque ele queria aquele diante de quem hoje ele está, porque a vida é um sopro. Mas eu digo para você, irmão, irmã, o processo de conversão deve gerar em nós um amor a Jesus profundo, uma intimidade com Jesus que dá um sentido para a vida e para a morte, que dá um sentido para a nossa história, que dá um sentido para tudo o que fizermos. Se você está sofrendo, ofereça, ofereça. E ainda falando de fé, eu digo para você, pensa comigo, durante a sua vida, durante toda a sua vida, você acredita que você, durante tudo que você viveu até hoje, você sempre escolheu, sempre optou por algo bom para você? Foi sempre bom? Você sempre fez as melhores opções para você, sim ou não? Nossa, eu acho que eu estou numa paróquia de muito santo aqui, hein? Porque eu já fiz cada uma, meu Deus. Se eu pudesse voltar atrás, eu refazia o percurso. Você já pisou na jaca, já escorregou, já caiu, já quebrou a cara, já se frustrou, já colocou a carruagem na frente dos bois. Ai, que bom, porque eu não estou sozinho nessa. Mas, irmãos, eu digo uma coisa para você. Você crê, agora vamos lá. Você crê que Deus, Ele tem sempre o melhor para você? Com certeza. Aí eu pergunto, então por que a gente faz do nosso jeito? Se a gente sabe que Deus tem o melhor, se a gente sabe que Deus Ele tem o melhor para nós, por que nós colocamos a mão onde não é para colocar a mão? Somos pecadores, fracos, limitados e queremos mexer no tempo que é de Deus. Quem sabe esse tempo que você está passando de luta é só para te fazer mais forte? Respeita o tempo e a ação de Deus. A gente fala, ai Senhor, eu confio em Ti, ah Senhor, abre a porta, mas a gente não respeita o tempo de Deus, põe a mão e estraga tudo. Por quê? É o oposto da fé, é o desespero. E é humano, todos nós já nos desesperamos, todos nós já ficamos com pressa, mas Deus, aquele ditado está errado, Deus tarda mas não falha. Deus não tarda e Deus não falha. Quando Deus opera é no tempo certo. Deus Ele não tarda não, porque o tempo de Deus é o melhor para mim, o que Deus faz é o melhor para mim, mas Ele quer que nós estejamos no meio do mar, com ventos contrários, para que nós possamos dizer, eu tenho fé, e eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Se hoje você não está vendo resposta, se hoje você está com um problema, hoje você é desafiado por essa palavra a sair do barco da falsa segurança. Porque a gente acha, eu tenho uma casa, eu tenho a geladeira, eu tenho um filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho um trabalho, e a gente vai se segurando de falsas esperanças e seguranças, que quando cai, o que sobra? Se não for a fé de Abraão, sai da tua terra e vai para onde eu mandar. Se não for a fé de Nossa Senhora, fiat voluntas tua, faça-se em mim segundo a tua palavra. Se não for a fé de Pedro, de descer do barco e caminhar com Jesus, irmãos, a vida é desesperadora. Por isso só vai ter essa fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Maria, de Pedro, de Paulo, se nós entrarmos hoje dentro de nós, sair das distrações, sair das confusões que a gente entra, de todo o desgaste emocional, de todo o cansaço, de toda a fadiga, cair em nós e voltar para a casa do Pai.
cair em nós e ter um encontro com Deus dentro de nós, porque Ele nos habita. Para de ficar buscando fora, para de ficar buscando em pessoas, para de buscar longe de você, para de buscar, porque eu sempre falo para minha esposa, não, você não pode me fazer feliz, é uma bobagem, eu não posso fazê-la feliz, se eu não estou, é romantismo tolo, vazio, porque eu preciso me encontrar, eu preciso encontrar Deus em mim, ressignificar a minha vida a cada momento, para que eu não seja um fardo na vida do outro, para que eu seja leve na vida do outro, e não expresse o pecado que há em mim, mas a identidade de filho de Deus, os frutos, o Espírito, Gálatas 5:25, paz, amor, afabilidade, bondade. Tudo o que Deus quer para nós é que tenhamos a maturidade de Cristo Jesus, seu Filho. Então, para terminar, que possamos hoje voltar para dentro de nós. Deus está pedindo as sacolas. O que está impedindo você? Que pensamento você está se desgastando com ele, está tirando a sua paz, está tirando a sua potencialidade, a sua energia, está tirando sonhos, roubando a tua fé? Qual pensamento, qual sacola você precisa hoje jogar? Só você vai poder fazer isso, eu não vou poder fazer por você. Mas eu vou poder, na luz do Espírito de Deus, através da palavra, gerar uma inquietação no teu coração, para que você rompa com os grilhões que ainda nos prendem, que ainda te prende. Você precisa ser melhor. Quando você chegar na sua casa, você precisa ser melhor do que aquele que veio aqui hoje, do que aquela que entrou aqui nesta igreja hoje. Mas você vai ser como? Na luta, porque não é fácil. Você é convidado a lutar, a mortificar, é a matar em você aquilo que tem matado você, porque olha só, muitas vezes cada um tem um espinho na carne aqui, não tem? Uns são impacientes, o outro é a ira, o outro é a gula, a preguiça, e assim, se nós pegarmos os pecados capitais, a gente vai longe na raiz do pecado. Muitas vezes eu, impaciente, estou sendo para o outro a impaciência, não o Henry. Eu estou sendo o pecado que me domina. Então eu sou impaciente com a minha esposa, com as pessoas do meu trabalho, com as pessoas da minha comunidade, do grupo de oração e assim por diante. Quem sabe você não está sendo você, você está sendo o seu espinho na carne. Por quê? Porque ele te domina. Para finalizar, eu termino dizendo: crucifica na cruz. Isso é processo de conversão. Mata em você aquilo que tem matado você e matado os outros. Se hoje é a preguiça, a gula, a luxúria, se hoje é a ira, a impaciência, não importa o seu espinho na carne, mas o submeta a um processo de conversão, de amadurecimento, de autoconhecimento, e ofereça esse espinho a Deus, dando o melhor de você. E eu termino com, acho que São Francisco de Sales, se não me engano, ele tinha um temperamento explosivo, ele tinha um temperamento muito forte, ele tinha um temperamento de fogo, e sabe como ele é conhecido na igreja? O santo da doçura. Que contradição! Ele atendia as pessoas, e quando ele morreu, e quando foram fazer o processo de canonização, foram no escritório onde ele atendia, e na mesa dele viram que ele arranhava, a mesa toda arranhada, porque a ira era tão grande nele, mas ele não se permitia dominar pela ira, ele oferecia doçura, mesmo não querendo, mesmo lutando contra a sua natureza, contra o seu temperamento, ele deu o melhor de si, ele foi Cristo para o outro. Que você seja isso, irmão,
E eu termino com a frase de São José Maria Escrivá: que na jornada da sua vida, você possa buscar a Cristo. Busque nos sacramentos, na palavra, busque no olhar do irmão, busque na oração pessoal. Que na jornada da sua vida você não só o busque, mas você o encontre. Para que encontrar? Que na jornada da sua vida você ame apaixonadamente a Cristo, porque amar a Cristo é a melhor de todas as aventuras da vida. Amém. Fica de pé, respira fundo, e nós vamos terminar agora. Se você fica na liberdade agora, se você quiser fechar os teus olhos, colocar a mão no teu coração, e diante do altar ser sincero, sincera com Deus, e ofereça a Deus a sua verdade, ofereça a Deus aquilo que você traz, aquilo que você é, e vá dizendo para o Senhor assim, lá no íntimo: Senhor, molda-me, Senhor, transforma-me, Senhor, eu quero ser a melhor versão de mim, eu quero ser a expressão do teu amor, eu quero, Senhor, viver da fé expectante, da fé que confia, que se abandona, da fé que vê além, da fé que move montanhas, Senhor. Por isso recebe a minha vida, recebe os meus pensamentos, recebe os meus problemas, recebe tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho. Você possa ir colocando mesmo tudo isso diante de Deus e pede o renovo na sua vida. E que com esse cântico possa fazer com que o seu coração se abra e deixe o Senhor fazer. Vamos pedir que o Senhor renove todo o nosso ser nesta noite, por tudo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Ame, Senhor Jesus, não quero ser, renova-me, Senhor Jesus, em mim seu coração, tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Que Deus possa fazer tudo isso no seu coração, na sua vida, na sua família, e através de você muitos o encontrem Jesus ressuscitado, vivo e vencedor, através dos seus olhos, através da sua voz, através do seu abraço, que muitos possam, a começar dos próximos, a encontrar o amado de nossas almas, Jesus Cristo.